questão 54. Bem, essa é uma questão que exige um certo cuidado ao ser explicada para não cairmos em simplismos. Então, primeiro, vamos ao comando da questão. A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. Bem, ao voltarmos no texto aqui, vemos que está sendo descrita uma revolta, certo? Bem, então, primeiro momento, o que nós precisamos entender aqui? A qual revolta esse texto se refere? Esse texto se refere às Swing Riots, que foram revoltas generalizadas em 1830 por trabalhadores agrícolas no sul e no leste da Inglaterra, em protesto contra a mecanização agrícola e outras condições adversas. Aqui nós estamos falando do século XIX, onde a Inglaterra ela passava por um processo de revolução industrial e o campo também. Então nós temos a mecanização do campo ocorrendo nesse período e o trabalho agrícola, o trabalhador agrícola, ele passa a não ser tão importante quanto antes, né? Então é esse cenário aqui. Além disso, esses camponeses enfrentavam condições adversas, eles viviam de certa forma uma vida miserável. Tá? Esse pano de fundo aqui é onde estoura essa revolta descrita aqui no texto. Bem, o historiador John Harrison ele vai dizer que esses camponeses eles identificam 3 alvos como os causadores dessa miséria, que são eles, o sistema de dízimos, os guardiões da lei dos pobres e os ricos arrendatários. Então esses são os causadores desse cenário. Só para deixar marcado aqui, o Capitão Swing é como eles assinavam as cartas que eles mandavam às autoridades da região, e é uma entidade fictícia, certo? Se você quiser saber mais sobre ele, nesse próprio livro aqui do Eric Hobsbawm, existe uma parte explicando certinho a origem, o significado do Capitão Swing. Mas enfim, voltemos aqui. Então esse é o cenário. E se analisarmos as alternativas, nenhuma alternativa remete diretamente a Swing Riots, a esse contexto aqui. E esse é o ponto da questão, porque ela pede um processo anterior. E o que ela pede? Ela pede a ideia do enclosure, cercamento, que é basicamente o seguinte: é um processo que ele se inicia no século XIII e que aqui tem um mapa de uma organização social medieval já na Baixa Idade Média, e aqui nós temos as chamadas terras comunais, onde os camponeses ali cultivavam alguma coisa, criavam seus animais e etc. E esse processo de cercamento passa a englobar essas terras, pequenas propriedades, terras comunais e etc., em grandes latifúndios. Só que nós estamos falando aqui de um processo de 600 anos, porque essa revolta que acontece aqui na questão, ela é do século XIX, e esse processo de cercamento começa no século XIII. Então, são vários pontos que aconteceram nesse processo e que não cabe aqui ficar colocando eles, porque senão nós nos estenderíamos demais. Mas fato é que um desses pontos é que entre 1770 e 1830, cerca de 624 mil quilômetros quadrados de terra comum foram cercadas. Então esse seria mais ou menos o background desse cenário aqui das Swing Riots, certo? E qual que é um problema dessa questão? É que talvez ela dá a entender que uma causa gerou um efeito, e quando na verdade são várias causas gerando o efeito, né? Como citado no slide anterior, tá? Então, a alternativa correta para essa questão é a expropriação das terras comunais, certo?
mas é um pensamento de certa forma um pouco simplista, porque a questão é um pouquinho mais complexa, ok? Então, como indicação aqui, vou deixar uma canção, Captain Swing. É uma canção no estilo daquelas músicas medievais, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, né? Um estilo meio folk. Se você gosta de música, gosta de história, desse tipo de coisa, dê uma conferida, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um abraço, bons estudos e até a próxima.